Agora você vai comigo nesse primeiro exercício. Então, eu coloquei aqui para você 2 exercícios de fixação para a gente ir aí a eles antes das questões. Nós vamos continuar com as questões aí na sequência deles. Eu quero que você justifique a acentuação dos vocábulos. Lembre que existe um passo a passo para isso. Primeiro passo é separar as sílabas. Então, separe as sílabas do vocábulo. Primeiro passo, vou colocando aqui no cantinho para você relembrar. Vou separar as sílabas. Benção. Segundo passo é, depois de você separar as sílabas, o próximo passo é perguntar pela sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica? Identifique a sílaba tônica. Estou colocando aqui o passo a passo, caso você precise dele, tá bom? Ó, aí, sílaba tônica é a sílaba forte, tá bom? Sílaba tônica é sílaba forte. Então, vê, qual é a sílaba tônica? Na hora de identificar a sílaba tônica, basta pronunciar. Só pronunciando que você vai conseguir saber. Benção. Benção. É assim que você faz, ó. Benção. Tem que forçar mesmo, que nem a gente fazia lá na escola. Benção. Eu fazia assim, ó. Benção. Eu adorava fazer isso. Aí, identificou a sílaba tônica. Identificou, agora, classifique mentalmente, né, o vocábulo quanto a sílaba tônica. Aí você vai classificar. Ou seja, Dri, como é isso mesmo? Você vai dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, depois de identificar qual é a sílaba tônica, você vai classificar o vocábulo. Benção. Aí você vai lá, ó, paroxítona. Pronto. Classificou? Aí você vai, passo número 4. Pense na tabelinha, vou colocar até no diminutivo, das 8 justificativas. Pronto. As paroxítonas, na nossa tabelinha, deixa eu printar a tabelinha, eu vou printar, tá bom? Eu vou printar porque eu quero usar os números agora com você. Você já printou? Na nossa tabelinha, as paroxítonas, elas aparecem em 2 justificativas, lembra? Elas aparecem na justificativa 2, que é a regra geral. São acentuadas todas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. E elas aparecem também nas paroxítonas em ditongo, que é a regra 6. E aí você olha e pergunta, qual dessas justificativas, das 8 justificativas, qual dessas, nesse caso aí ela é uma paroxítona, terminada em ditongo. Esse aqui é o ditongo, ó, esse ditongo é benção, são. Eu vou da vogal para a semivogal. Benção, esse é o ditongo decrescente. Então, justificativa número 6. Aí eu agora vou usar só números, tá bom? Paroxítona em ditongo. Pronto, é só você fazer assim, tá bom? Ó, eu tô indo devagar, que é pra você pegar o jeito, e aí depois você brinca com as questões. Vem. In. Primeiro passo é separar as sílabas. In, flu, irão. Separei as sílabas. Segundo passo, identifique a sílaba tônica. Influíram. Terceiro passo, classifique o vocábulo. Nesse caso aqui, é uma paroxítona. Só que, veja, eu não preciso pensar nisso, porque logo me vem a regra do I, segunda vogal do hiato. Então, essa palavra tem um acento que não se justifica
por ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é um caso especial. É aquela justificativa de número, bora para os números, 7. Estou colocando aqui os números para você e o segunda vogal do hiato. Tudo bem? Vem. Pincéis. Primeiro passo, separar as sílabas. Segundo passo, achar a sílaba tônica. Pincéis. Tá. Ela é uma oxítona. Pincéis. Oxítona. Que entra naquele caso especial de ditongo aberto ei no final da palavra. Justificativa número 5. São acentuados os ditongos abertos. E ó, essa aula tá rolando ao vivo. Você que quer interagir, trazer outras palavras, você que agora está pensando nos acentos, daqui a pouquinho no intervalo, a gente vai conversar sobre alguns acentos que são frutos de convenção. Como eu disse, há acentos, aí agora acabou sua paz, tá? Porque há acentos que hoje permanecem exceção, e aí você consulta, você fala, olha... E aí, essa foi uma das críticas ao acordo ortográfico. Por quê? Porque não tem muita lógica, mas as pessoas ficam procurando lógica também em algo que não tem lógica, é lei. É como a Constituição, é lei. Tem que fazer? Tem. Então, o que os acadêmicos dizem é lei que regula a escrita. Então, haverá acentos que agora vão incomodar você. Você vai falar assim, ai, por que essa palavra tem acento? Nem sempre você vai achar uma lógica. Mas, confie, porque isso que você está vendo aqui, você vai brincar com as questões. Mas vamos, venha comigo, você que está aí ao vivo, aproveite para justificar, a gente está indo para as questões, vem, ó. Primeiro passo, separar as sílabas do vocábulo. Memória. Segundo passo, achar a sílaba tônica. Achei a sílaba tônica, ó. Memória. Trata-se de uma paroxítona. As paroxítonas, elas aparecem em duas justificativas. Essa aqui é uma paroxítona terminada em, aproveite que eu estou revisando, ó, semivogal mais vogal. Ó, memória, terminada em ditongo crescente. Então, nesse caso, usam-se as justificativas 2 e, como é ditongo crescente, lembra? 2 nada. 6. Paroxítona em ditongo é 6, né? Justificativa 6, que é a melhor. Paroxítona terminada em ditongo. E justificativa 3, que é a de proparoxítona eventual. Tudo bem? Vamos. Pessoal que está aí ao vivo. Pessoal, um detalhe, uma curiosidade interessante. No VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua, você encontra os vocábulos, mas você não vai encontrar os verbos conjugados. Cuidado. Não, o VOLP, ele não conjuga verbo. Então, por exemplo, um aluno aqui entrou em desespero. Fui ao VOLP e não achei influíram. E porque influíram é verbo. Terceira pessoa do plural do pretérito perfeito. Você vai achar um influir, mas influíram não. Imagine se, é como o dicionário, imagine se o dicionário vai registrar todas as pessoas e todos os tempos de cada verbo. Ele ia ser monstruoso. Não, cuidado. Não procure verbo conjugado lá. Conjugação verbal, se você quer conjugar verbo, quer um site confiável, eu gosto do Conjuga-me, tá? Conjuga-me, jogue lá que você vai achar, tá bom? VOLP não é para verbo, tá bom? Então, cuidado com o que você vai procurar lá também. Réu, vem. Bora, tá comigo? Primeiro passo, separar as sílabas. Só tem uma sílaba. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Só ela. Terceiro passo, pensar na tabelinha. Esse aí é o caso do ditongo aberto, el, e, el, oi, né? No final da palavra. Justificativa número, bora minha gente, 5.
Saíste. Primeiro passo, separar as sílabas. Saíste. Saíste. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Então, ó, tô fazendo desde o início, porque, Adri, tem gente que não lembra nem qual é a sílaba tônica. Sílaba tônica é isso, sabe? É a sílaba forte. São coisas que a gente esqueceu mesmo, ó. Saíste, ó. Saíste. 3 sílabas. Saíste. E a sílaba tônica é o saíste. É o I. Agora, eu penso na tabelinha. Trata-se do I, segunda vogal do hiato. É a regra do hiato. Justificativa número 7. É o I, segunda vogal do hiato. Todo mundo comigo aí, tá? Usando os números, tá? Vamos usar os números que fica mais fácil depois nas questões. Sábia. Sábia. Ó. Sábia. Sábia. Na hora de separar a sílaba, você continue aí batendo as palmas, tá? Isso ajuda. Agora eu identifico a sílaba tônica. Sábia. Tá. Agora que eu identifiquei a sílaba tônica, próximo passo. Classifique o vocábulo quanto à posição da sílaba tônica. Estou no passo 3. Paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Lembre que quando a paroxítona é terminada em ditongo, vale a pena só lembrar, identificar se é crescente ou decrescente. Nesse caso, eu vou da semivogal para vogal. Sábia, biá. Então, é um ditongo crescente. Sendo um ditongo crescente, eu posso justificar de acordo com a regra justificativa número 6, que é a melhor, como posso justificar por ser uma proparoxítona eventual, que é a regra número 3, tá bom? Isso ocorre com as paroxítonas terminadas em ditom crescente, você viu hoje. E última aqui, ó, ga, u, xô. Ga, u, xô, ó, ga, u, xô. Primeiro passo, separar as sílabas. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Agora que eu olho para gaúcho, eu vejo que esse u é a segunda vogal do hiato. Então, ele faz um hiato ali, né? Isso é hiato. É uma vogal seguida da outra em sílabas diferentes. É o I ou U, segunda vogal do hiato. Justificativa número 7. Tudo bem? Agora, eu quero que você, pra gente fechar esse vídeo, eu coloquei aqui pra você só um desafio, situações pós-acordo ortográfico. Só para lembrar quais que tem acento, quais que não tem. Tudo isso que eu misturei aqui são 10 palavras para a gente fechar o vídeo. Tudo isso tem a ver com as modificações do acordo ortográfico. Tudo bem? Para você responder se cada palavra tem ou não acento e onde, basta olhar para aquele esquema que eu fiz. Tanto olhar, você que está aí acompanhando com o material, tanto olhar para cá, que é o acento diferencial. Então, a gente vai ver situações aí de acento diferencial que caiu e situações de acento diferencial que permaneceu, tá bom? E vai olhar também para cá, dessas observações importantes, tá? O I, o U, são coisas que caem em prova e que incomodam. Posso ir? Bora. Assembleia, com ou sem acento? Desafio final, vamos. Ah, Adri, eu tenho que fazer devagar. Vem, ó. A. Primeiro passo, separar as sílabas. A. Quando você tiver dificuldade, faça isso que eu tô fazendo do zero. Ó, separar as sílabas. A, sem, blei, a. Pronto. Segundo passo, identificar a sílaba tônica. Assembleia. Pronto. Agora você olhe para isso e pense em tudo que eu coloquei lá naquele quadro e me diga: assembleia é com ou sem acento? Trata-se do ditongo aberto EI
nas paroxítonas, no meio da palavra, lembra? Se vem no meio da palavra, lembra? Eu coloquei isso para você lá no esquema. Tá olhando pro esquema? Ó, lembra? Eu coloquei aqui para você, é a situação de número 5. Os ditongos abertos e, el e oi, se vierem no final, tem acento. O acento caiu no meio da palavra. Ideia, assembleia, estamos falando do caso 5, tá bom? Então, de novo, olhe para cá. Com ou sem acento? Sem acento. Sem acento agora com o acordo ortográfico. Porque o acordo ortográfico deliberou que esses ditongos abertos, e, el e oi, só permaneceriam com acento no final da palavra. Por isso que ideia, assembleia, nada disso mais tem acento. Tá. Pôde, pretérito perfeito. E aí, com ou sem acento? Pôde é com acento. Por quê? De novo, acento diferencial. Esse é um dos 3 acentos diferenciais que permaneceram no acordo aí ortográfico. Perdoo é com ou sem acento? Sem acento é o ou. O ou sem acento agora é o o primeiro. O do hiato não tem mais acento, tá bom? Tudo isso pós acordo ortográfico. 4, eles têm. Eles têm é com ou sem. Lembrando que é o plural. Lembrando que é com acento. Ter, vir e derivados. Ter, vir no plural. Sabemos que é o acento diferencial. Você entendeu? Eu coloquei aqui tudo que pode dar problema com o acordo ortográfico. Os verbos ter e vir, eles não perderam acento. 3 acentos continuaram, você não pode esquecer. Por, do verbo por versus preposição por, pôde e ter, vir. Por, pôde e ter e vir, tá bom? Falando nele, ó, por, verbo, com ou sem acento, com acento. De novo, é um daqueles 3 acentos diferenciais que permaneceram, mesmo com acordo ortográfico. Tá bom? Bora! Vem! Vem! É com ou sem acento? Vem! Esse aqui é o credelever. Credelever com o acordo ortográfico é sem acento. Lembrando que os verbos crer, dar, ler e ver, na terceira pessoa do plural, não tem mais acento. Eles creem, eles deem, eles veem. Tá? Por é com acento. Por verbo, isso. Você que está aí assistindo, voltei um pouquinho. Agora vem. Heróico. Toda vez que você tiver dificuldade, vá com calma. Separa as sílabas, ó. Fica assim, ó. Heróico. Então, na hora que você estiver lá resolvendo questões, deu pane, esqueceu tudo, faça devagar. Ó, separa as sílabas. Depois, marque a sílaba tônica. Heróico. Agora, olhe para ela. Temos o oi, de tongo aberto, oi, no meio, nas paroxítonas. Quando vem no meio, lembrando que é só no final que tem acento. Heróico. Então, assim como ideia e assembleia não tem mais acento, heróico também não tem. Tá bom? Eles... Aí, você vai olhar para isso e vai falar assim, provem ou provém? Como pronunciar? É só olhar para o que está entre parênteses. Esse é o verbo provir, que é um verbo que aparece muito em prova, que é derivado do vir. Então, ó, provir é derivado do vir. Então, é só pensar no vir, tá bom? Então, ó, eles, primeiro passo é separar as sílabas, ó, eles provêm. Segundo passo é identificar a sílaba tônica, é o vem. Provém, tá bom?
Identifiquei a sílaba tônica. Agora olhe para mim. É com ou sem acento? Provir não é do vir? Não é derivado do vir? Então, ter e vir e derivados. Acento diferencial. Não é eles provem. Eles provem ao verbo provar. Que eles provem o bolo. É provém. Eles provém. Entendeu? Tudo bem? Tá comigo, tá raciocinando. O importante é pensar português. Mesmo que seja um acento aí que a gente... É uma luta, né? Esse tipo de acento, porque a gente tem que decorar um monte de regrinha, mas é só isso, tá? Acabou, tá bom? 9. Bocaiúva. Primeiro passo é separar as sílabas. Bocaiúva. Depois de separar as sílabas, você identifica a sílaba tônica. Bocaiúva. Aí você lembra que esse U, tô escrevendo tudo, tá bom? U é a segunda vogal do hiato. Sendo segunda vogal do hiato, lembra a regra do hiato? Sendo segunda vogal do hiato, deveria acentuar. Só que é segunda vogal do hiato antecedida de ditongo. Sendo segunda vogal do hiato antecedida de ditongo, não leva acento. Somente se vier no final da palavra, lembra? Então, a bocaiúva tinha acento, mas não tem mais. E pelo? O pelo do cachorro é branco. Às vezes é bom você escrever para você ver se você erraria. Ó, você vai lá no cantinho da folha e escreve, ó, o pelo do cachorro. É sem acento, tá bom? Por quê? Tinha acento, mas caiu o acento do acordo ortográfico. Tinha acento antes. Pelo do cachorro. Tá bom? Dria, por que o provém se enquadra na regra? Porque é o acento diferencial, é a justificativa 7. Ó, o acento diferencial da regra 7, olhe para cá então, que agora a gente vai voltar para as questões. A regra 7, não, desculpe, 7 não, 8. O acento diferencial ter, vir e derivados não é só para o ter e vir, é para os derivados. Ou seja, o verbo provir deriva do vir. O vir, ele não tem acento, eles vêm, eles têm, não é um acento diferencial? É por isso que, ó, aqui, 8, eles provêm, é um acento diferencial, tá? É a regra número 8. 8. Por quê? Porque a justificativa 8 do acento diferencial, são os 3, né? Por, pode, ter e vir e derivados. Eles detêm, por exemplo, que deriva de ter. Eles provêm, que deriva de vir, provir. Então, não é só para o ter e vir. É para os verbos derivados também. Tá bom? É isso.